Você sabe qual é a sua necessidade oculta? Qual a necessidade emocional que está por detrás das suas reclamações, das suas queixas, da sua dor, do seu incômodo, das suas brigas, das suas discussões, dos seus desejos, das suas atitudes e escolhas? Você já tinha parado para pensar que tudo isso pode estar carregando uma necessidade emocional oculta? Uma predominante, pode ter outras, mas uma vai ser a mais predominante. Você gostaria de encontrar uma forma para descobrir a sua necessidade emocional e assim atendê-la, acolhê-la e ter uma vida que você consiga ter mais o controle, se sentir mais confortável, sem tanta ansiedade, preocupação? Sabe aquela sensação de dificuldade de se conectar, que alguma coisa não encaixa, que não está tão bom? Isso provavelmente pode ocorrer pelas suas necessidades, pela sua necessidade oculta não está sendo atendida, está sendo, na verdade, provocada. E se a gente não entender a nossa necessidade oculta, a gente não consegue intervir e lidar com ela. Tá? Então é sobre isso, sobre esse conteúdo novo, né? Com essa novidade que não é tão debatido, que a gente vai trabalhar essa noite. Tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais. Sou terapeuta sistêmico formado pela Logos, também sou supervisor de pós-graduação. Tá? Terapeuta sistêmico, né? Tendo indivíduo, casal e família, todos no olhar sistêmico. Tá? Eu vou mandar aqui fazer os paranauê da live, né? Encaminhar para alguns lugares. Enquanto vocês vão chegando, tá? Quem está assistindo a gravação, qualquer coisa pode avançar um pouquinho o vídeo. Cadê status? É isso. Nós somos seres emocionais, tá? Então todos nós temos necessidades emocionais lá na nossa infância que devem ser atendidas, como se a gente tivesse já uma programação, as casinhas abertas a serem preenchidas. E quando essas casinhas não são preenchidas adequadamente ou totalmente nada de preenchimento, a gente fica buscando preencher ao longo da nossa vida, tá? É uma forma lúdica de explicar, né? As nossas necessidades. Todos nós então nascemos com essas necessidades e alguns vão ter, né, padrões diferentes de outros. Por exemplo, tá? Tem pessoas que têm a necessidade emocional intrínseca de abandono. Elas fazem tudo para não ser abandonadas de novo, para não se sentirem abandonadas, tá? Na sistêmica, a gente traz essa necessidade oculta, essa dor, né, o foco de dor, o maior ponto de tensão, a gente usa essa terminologia, né? A gente chama de foco sistêmico. Dentro da TCC, a gente vai chamar de crença nuclear, ou a crença central, onde ramifica todos os outros pensamentos disfuncionais. Na terapia dos esquemas do Jung, que vai trabalhar bastante também essas necessidades emocionais, ele vai dizer que quando essas necessidades não são atendidas, a gente forma esquemas desadaptativos de uma forma de compensar, né, essas necessidades que não foram atendidas. Então, até na figura, eu já fiz uma live aqui sobre apego, né? Uma vinculação segura, um vínculo seguro, um apego seguro também vai ser determinante para você não desenvolver uma necessidade emocional tão o que eu vou chamar de rígida. Por que rígida? O que a gente tem que entender, gente? Todos nós somos filhos de seres humanos e somos seres humanos. Seres humanos são imperfeitos. Então é impossível nossos pais conseguirem preencher todas as nossas necessidades, tudo 100%, tirar nota 10 acima de 10 em tudo, não tem como. Então algumas necessidades são mais atendidas do que outras. Só que se mesmo assim, no apanhado geral, né, está ali na média, umas notas boas, não vão ter tantos impactos assim de prejuízos expressivos nos nossos relacionamentos, no nosso funcionamento diário. Mas se tiver algum prejuízo abaixo da média, vamos dizer assim,
né? Mas isso é muito subjetivo. Mas se tiver um prejuízo abaixo da média, aí começa a aparecer abertura para transtornos e funcionamentos, né, disfuncionais, que eu vou chamar de graves, mais complexos. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Qualquer coisa vocês deixam aqui no comentário. Então, vou dar alguns exemplos de algumas necessidades, né, emocionais, certo? Alguns focos sistêmicos, né? Uma necessidade de abandono, ou seja, na verdade não é uma necessidade de abandono, a pessoa teve o abandono e ela quer não se sentir abandonada mais. Ela não quer se sentir mais rejeitada, ela quer atenção, ela quer se sentir validada, ela quer ter reconhecimento, ela quer ser ouvida, ela quer liberdade, ela quer autonomia, ela quer pertencimento, né? Ela quer troca, ela quer aceitação. Tá? São alguns exemplos de foco sistêmico do que as pessoas possam vir buscar. Segundo a teoria dos esquemas, né, de Jung, eu até já fiz uma live aqui falando só sobre esquemas, ele vai falar que as necessidades são necessidades de apego, autonomia e desempenho, limites, reconhecimento e validação, e jogos de diversão, de prazer e espontaneidade. Então a gente tem essas necessidades. Eu tenho que me sentir protegido, um apego, eu tenho que ter autonomia, ter uma certa dependência, eu tenho que ter limites, eu tenho que ter meus sentimentos reconhecidos e validados, meus desejos, minhas vontades, e eu também tenho que ter acesso a prazer e diversão. Na sistêmica, a gente entende que também as necessidades básicas são cognitivas, sociais, físicas e emocionais. Tá? Ou seja, a criança tem que ter algum estímulo no âmbito de cognição, para aprender a falar, para memória, linguagem, escrita, números, essa parte mais cognitiva, do âmbito dos pensamentos, dos raciocínios, do funcionamento cerebral, das suas funções, certo? Tem que ter estímulo para isso, tem que cumprir essas necessidades. Nas necessidades físicas, está ali roupa, comida, banho, abrigo, movimentação, atividade física, se movimentar. Nas questões sociais, ter interações sociais, conviver com outras crianças, com outros adultos. E nas emocionais, ter os seus sentimentos reconhecidos, validados, entendidos e interpretados. Tá? Quando essas necessidades não são atendidas, a gente busca a nossa vida toda querer compensar isso de certa maneira. E aí, pensa só, isso começa lá na família de origem. Então vamos dizer assim, que na minha família de origem, pelas minhas figuras de autoridade, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois, eu não tive tanta atenção. Então vamos dizer que eu estou procurando um parceiro, uma parceira. O que vai me atrair mais? A beleza ou aquele que eu sinto que me dá mais atenção? Eu sinto aquele que me dá mais atenção. Sabe qual vai ser a minha queixa nesse relacionamento? Você não me dá atenção. Você não me prioriza, você não conversa comigo. Os outros são mais importantes. Vai ser essa queixa. Porque é essa ferida dessa necessidade que não foi atendida na vida da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes que é muito perfeccionista. Ela quer fazer tudo o melhor. Aí ela tem medo de que os outros vão pensar. Porque se ela não ser boa o suficiente, vão achar que ela é ruim e vão trocar ela por outra, vão abandonar ela. Ou seja, isso está mostrando o quê? Uma necessidade oculta, um foco sistêmico de rejeição. Então ela se cobra, ela se exige, ela tem medo, ela briga e tal, porque ela acha que a qualquer momento, se ela não ser boa o suficiente, ela vai ser rejeitada, abandonada, trocada. Então por isso que ela se cobra tanto, por isso que ela estoura qualquer sinal de que a pessoa está dando mais atenção do que para outra. Muitas necessidades emocionais, elas meio que se misturam, mas quando a gente vai perguntando e alinhando a fundo, a gente vai entendendo especificamente. Por exemplo, abandono, rejeição, atenção, validação são todas similares, mas cada um vai ter a sua especificidade. Não tem aqui qual é mais ou menos complexa. A gente tem que ver qual está trazendo mais prejuízo para aquela pessoa, naquela condição, naquelas circunstâncias. Está conseguindo entender? Ok, vamos continuar aqui. Qualquer coisa você deixa nos comentários, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer interação que seja. Espero que minha voz esteja clara, que vocês consigam ouvir bem. Então, quando você chega brigando com alguém, quando você seja com raiva com alguém, das suas reclamações, das suas preocupações, até nos seus desejos está escondida essa necessidade.
eu quero ter, na verdade, o carro X, o emprego Y, a roupa tal, muitas vezes, porque dessa maneira eu vou ser acolhido e não vou ser rejeitado, porque dessa família as pessoas vão me validar, porque dessa maneira eu vou me sentir pertencente, porque dessa maneira eu vou encontrar liberdade. Sempre tem uma necessidade emocional por detrás das nossas escolhas, tá? Até nas suas escolhas profissionais. Quando eu estou num relacionamento brigando porque não me dá atenção, porque você prioriza outras coisas, porque você não conversa comigo, porque você está deixando isso aqui de novo, está fazendo o mesmo erro. Toda a minha reclamação no âmbito do relacionamento está ligado às minhas questões, das necessidades não atendidas. Tá? E às vezes, olha, por exemplo, no meu caso, eu tive uma família que no meu consentimento foi suficientemente boa. Supriu a minha necessidade na maior parte possível. Só que eu percebo que na parte de atenção e validação não foi uma nota muito boa. E a minha queixa dentro do meu casamento com a minha esposa é quando ela não me dá ouvidos, quando ela não valida o que eu falo, quando ela ignora o que eu falo. Quando eu falo, nossa, falar e cagar é a mesma coisa, falar igual com você igual falar com uma porta. Essas são as minhas reclamações. E quando eu parei para pensar, porque eu também tenho que fazer terapia, né? Na minha terapia, eu percebi que isso tem a ver na minha família. Que porque ser filho mais novo, eu não tinha tanta voz como eu gostaria de ter. Não foi me dado tanta atenção. Não que eu fui rejeitado. Me teve muita atenção. Mas meu irmão teve mais atenção, porque ele era mais bagunceiro. E eu, como era mais quieto, dava menos trabalho, né? Observava mais, dava-se atenção para o que dava mais trabalho, porque exigia mais atenção, que era mais agitado e tal. O Mateus era muito quieto e ficava não dando tanta atenção. Então eu busco essa atenção, eu busco essa validação. Essa é a minha necessidade. Mas quer dizer que minha família foi ruim, foi tóxica, foi disfuncional? Não, ela teve muitas imperfeições, como qualquer ser humano e qualquer família. Tá? Então a gente tem que entender que não só de famílias necessariamente caóticas, altamente desestruturadas, que vão surgir esses problemas. Hoje, ao eu ter controle dessa minha necessidade não atendida, dessa minha queixa, desse meu foco sistêmico, eu consigo ter um controle melhor. Eu consigo me controlar melhor, eu consigo exigir menos do meu parceiro. Tá? Mais para frente eu vou falar no fechamento como encontrar o seu foco sistêmico, como entender a sua necessidade. Tá? Ok, deixa eu ver aqui para frente. Tá. E essas necessidades emocionais, gente, elas vão afetar os seus afetos, as suas relações, as suas escolhas e o seu financeiro. Muitas atitudes financeiras da forma de você lidar com o seu dinheiro é para compensar uma necessidade. É para se sentir aceito, é para não ser rejeitado, é para não ter desamparo, por exemplo, e as emoções envolvem com isso, né? Alguém que segura muito dinheiro ou medo de faltar. É o medo de passar necessidade, porque talvez já passou necessidade e tem medo de sentir essa dor de novo. Então ela segura muito dinheiro. Tá? Alguém que gasta demais, passou muita vontade e agora eu não quero passar mais vontade. Agora que eu tenho domínio sobre o dinheiro, antes era meu pai e minha mãe que tinham domínio, agora sou eu. Eles faziam passar vontade, agora eu não quero mais passar vontade com nada. Só que isso aí se endivida. Então as suas necessidades emocionais não atendidas estão escondidas ali, te impulsionando como se você fosse uma marionete delas, para suas escolhas afetivas, relacionais, para suas escolhas financeiras, para suas escolhas profissionais, para os seus afetos, tudo está guiado ali. Eu vou escolher uma pessoa para suprir a minha fragilidade, a minha ferida. Eu vou escolher uma carreira, às vezes, para suprir isso. Eu vou querer um bem, lidar com o dinheiro, para querer suprir isso. A gente tem que entender. Então, se eu passo a desconhecer o meu funcionamento, a minha necessidade oculta, emocional, eu fico à mercê dela. E às vezes isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Tá? Isso não é recomendado fazer. Certo? Então, toda necessidade emocional, reconhecer ela é para você seguir com uma vida mais leve, sem essa sensação de falta algo, sem essa sensação esquisita de que você não está se controlando, como se nada está bom, por mais que você faça, por mais do que o outro faça, por mais que você tenha, nada está bom. Porque as necessidades sempre ficam querendo mais, querendo mais, querendo mais. Sabe por quê? Ao encontrar a necessidade, eu tenho que encontrar ali aonde que ela foi se surgindo, como que essa necessidade, essa fragilidade, esse foco sistêmico se originou. Mas eu só vou encontrar como ele se originou se eu identificar qual é.
Porque identificando com quem se originou, eu consigo reverter isso e cicatrizar essa ferida, fechar essa ferida da melhor maneira possível. Agora, quando eu não faço isso, mesmo que eu identifique a ferida, eu quero compensar, eu acho que eu vou sarar isso com outras formas. Então, então é com o amor do outro. O outro me dá o amor, me dá o carinho, mas mesmo assim não tá bom. É comprando tal coisa, eu compro tal coisa, tal, mesmo assim não tá bom. Já pararam para perceber isso? Já viu esse funcionamento aí em algum ser humano, em você, em um parceiro, em alguém, pelo menos em alguma fase da sua vida? Então a necessidade emocional deve ser atendida, a necessidade emocional deve ser acolhida, tá? E sabe qual é o maior problema de hoje em dia? As pessoas, esse problema faz com que as feridas aumentem, faz com que, por causa dessas feridas e buscando solucionar esse problema de uma maneira errada, tá? As pessoas vão virando uma bola de neve, de dívida, de relação. Olha só, hoje em dia, muitas dívidas, muitas relações fragilizadas, amores líquidos, relações líquidas, tá? As pessoas têm dificuldade de trabalhar em grupo, as pessoas têm dificuldade de empatia, tem várias coisas. E por quê? Eu acredito que porque tem vários motivos, né? É complexo o problema. Mas um dos fatores que agrega isso é a pessoa não se conhecer, não encontrar sua necessidade. Sabe qual é o X da questão, o problema disso? As pessoas não se escutam, elas não se ouvem mais. Você consegue ficar em silêncio com você? Você consegue ficar um tempo sem fazer nada? Você escuta a sua voz interna, o seu diálogo interno, os seus pensamentos? Se ouvir, ter um tempo de qualidade com você, para você se ouvir. As pessoas hoje, e eu tenho que me controlar muito isso, porque, tipo assim, é quase que uma pressão social do funcionamento de hoje em dia, porque são muito rápido, muita informação e a gente não quer ficar para trás. Até essa necessidade, olha só, essa vontade de não ficar para trás, que eu mesmo tenho, de querer saber mais e mais e mais, está ligado à minha necessidade de querer atenção, de querer validação e reconhecimento. Como eu vou ter validação e reconhecimento se eu não souber das coisas? Se eu não souber das coisas, não saber o que dizer, não tiver argumentação, e não saber o que falar, por que as pessoas vão ter que parar para me escutar? Então isso está por detrás da minha necessidade, eu tenho que controlar. E aí hoje em dia as pessoas não... Eu me incluo muitas vezes, tá? Na minha agenda, fazendo isso, na minha rotina. Não consegue ir pro banheiro cagar sem levar o celular. Às vezes vai tomar banho, tem que estar escutando alguma coisa. Tá lavando a louça, tem que fazer alguma coisa. Tudo tem que estar fazendo alguma coisa de conexão, de estudando, aprendendo. Eu sempre tenho que estar fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Será que isso é saudável? E por causa disso eu acabo não tendo um diálogo interno e isso dificulta encontrar a minha necessidade. Então, vamos nos trabalhar e nos esforçar, que não é fácil, para passar um tempo, sei lá, lavando a louça, limpando um banheiro, lavando uma área, caminhando, tomando banho, cagando, só com a nossa cabeça, só com a nossa mente. Vamos ter mais essas experiências, parece algo besta e banal, mas a maioria das pessoas não fazem. Então esse é um dos problemas, não se ouvir. Outro problema é não se acolher, a pessoa não se acolhe, a pessoa sempre está insatisfeita com o jeito dela, eu não sou bom o suficiente, eu tenho que ser de outro jeito, ela nunca busca se acolher, se entender, se escutar. Vamos passar a nos acolher mais e julgar menos. As pessoas só se culpam, se punem, eu não sou bom o suficiente, eu sou isso, foi por minha culpa, é porque eu não sei calar, eu sou ruim mesmo, e fica se denegrindo, ficam se julgando, isso não é saudável. Isso vai esconder a sua habilidade de encontrar a sua necessidade oculta. Outra coisa é que as pessoas estão muito no modo automático. Elas simplesmente vão fazendo as coisas. Elas saem fazendo porque tem que fazer. Eu já falei isso aqui também como prejuízo da saúde mental, né? Acorda, trabalha, chega em casa, come, dorme, acorda, trabalha, chega em casa, come, dorme, e vai fazendo uma rotina parecendo um robozinho, uma máquina. Isso, como que você vai encontrar sua necessidade oculta aí? Se você não se acolhe, se você não se ouve, se você se julga, se você tem uma vida mecânica, automática, e você sempre está reagindo às coisas. Simplesmente reage. Reage, alguém fala um negócio, eu já rebato. Acontece tal coisa, eu já reclamo. Acontece sei lá o que, eu já quero resolver. Sem buscar interpretar, entender o como, o que está acontecendo, como você está se sentindo referente a isso, o que você pensou nessa situação, como está seu mundo interno, como que você interagiu com tal fato, com tal pessoa. Então parar para se questionar mais, se observar mais, se acolher mais, vai te conduzir num caminho muito mais certeiro, muito mais eficiente para encontrar as suas necessidades ocultas e assim preencher sua vida e ter uma vida mais livre, mais plena,
que você tenha um real sentimento de pertencimento da vida, de pertencimento às relações. E assim você vai se responsabilizando, tá? E tomando as rédeas da sua vida. E encontrando formas mais funcionais, sábias, de satisfazer essas necessidades emocionais. Que, na verdade, nunca vão ser satisfeitas. Por exemplo, eu tenho essa programação, então, de certa forma, eu sempre vou estar querendo atenção, validação, ser ouvido, sempre vou estar querendo. Mas, por eu ter consciência, não é algo que me domina, não é algo que fica me causando sofrimento e angústia. Porque quando eu não sei a necessidade emocional, ela fica gritando, querendo ser atendida e eu não sei. Tá? E a pessoa não sabe atender. E ela fica querendo mais e mais e nunca tá bom. Tá? Hoje eu sei onde causou. Hoje eu tenho um olhar diferente. Mas mesmo assim faz eu ter. Mas não dói, não incomoda, eu tenho um controle. Tá? Então a gente não extingue a necessidade, o foco sistêmico, a crença. Às vezes é possível dar uma alteradinha, uma percepção, mas a gente passa a controlar, a interagir, a significar, né? A interpretá-la de uma maneira diferente. Tá? Esse é o caminho. Então, deixa eu ver. Tá. Então eu vou começar já, partir para alguns pontos de intervenção, de manejo, para você encontrar as suas necessidades emocionais ocultas, tá? E um dos caminhos mais efetivos é você se questionar, é você fazer perguntas. Então pega um papel, uma caneta aí, para um pouquinho o vídeo, você que está na gravação, e vamos passar a fazer reflexões e perguntas, tá? Se você parasse para pensar, do que você está sentindo falta na sua vida hoje? Pensa nas questões, principalmente de sensações. Do que você sente falta na sua vida hoje? De se sentir como? Na sua maneira de funcionar, nas funções da sua vida, o que faz falta? Eu vou continuar falando, tá? Mas você para, reflete, pergunta, depois que você se questiona, vai anotando e depois vai continuando no vídeo, tá? O que falta, ou o que faltaria, para que você seja, ou fosse, né, uma pessoa melhor? O que falta, o que faltaria para você ser uma pessoa melhor? Você gosta de ser quem você é? Você sente como se estivesse faltando alguma coisa, mas você não sabe o que é? Tá? Agora essa pergunta aqui pode ser funcional e fazer sentido para umas pessoas, mas para as outras não. Vamos ver como é para você, tá? Pense na melhor época da sua vida, como você estava se sentindo melhor, dependendo da sua faixa etária e tal. Que época era essa? Que idade você tinha? O que você fazia? O que estava acontecendo? O que você tinha? Com quem você se relacionava? Como você se sentia? Tem algo que você fazia ou tinha naquela época, ou se sentia naquela época que hoje você não faz mais, que você não sente mais, que você não tem mais? E talvez nessas perguntas vão aparecer pessoas que podem ter saído, que você tinha. Pode aparecer várias situações, pessoas, objetos, bens, ambientes. Mesmo se aparecer isso, você vai trabalhar em cima disso. Tá, eu tinha meu pai. Tá, o que seu pai significava para você? Como que você se sentia com ele? Tá? É que eu morava na casa tal, que eu estudava na escola X. O que essa escola significava para você? Como que você se sentia nela? O que você tinha nela? Isso fazia você sentir como? Que função ocupava na sua vida? Tá entendendo? A gente tem que fazer perguntas para encontrar as nossas crenças centrais, as nossas necessidades ocultas, através de perguntas, tá? Então vai anotando e vai se questionando nisso aí, certo? Quanto mais sincero você for consigo mesmo, melhor, tá? Estão entendendo até aqui? Então bora continuar.
certo? Reforçando, se pergunte e se observe, tá? Veja qual é a sua voz interior, a sua voz interna e acolha ela, gente. Não julgue, não justifique, não menospreze, não compense. Busque simplesmente acolher e entender através dessas perguntas, tá? Outras coisas que você pode fazer é usar uma técnica que é um pouco da TCC, né? Que chama seta descendente. Que você vai ter uma frase: ai, eu não sirvo para nada. Ai, eu nunca vou ser um pai decente. Ai, eu tenho medo de tal coisa. Sei lá, vai ter uma frase que isso vai demonstrar um esquema, um pensamento automático. E com essa frase, com essa narrativa, com essa queixa, reclamação, você vai começar a questionar em cima da pergunta. Tipo que fazer uma pergunta, aí ela vai dar a resposta, fazer uma pergunta em cima da resposta, uma pergunta em cima da resposta, uma pergunta em cima da resposta, até você encontrar um foco sistêmico. Geralmente o foco sistêmico vai revelar uma sensação, e sensações são definidas em uma palavra, tá? Então você vai perguntar, beleza, o que isso quer dizer sobre mim? Ah, eu sinto que eu não sou um pai muito bom. O que isso quer dizer sobre mim? Ah, que eu tenho dificuldade de me relacionar. O que isso tem a dizer sobre mim? Ah, que eu sou muito bruto do jeito de dizer. Ah, o que isso tem a dizer sobre mim? Que eu tive que aprender isso para me adaptar ao meu ambiente. O que isso quer dizer sobre mim? Que se eu não fizesse isso, eu ia ser massacrado, eu não ia ser ouvido. O que isso quer dizer sobre mim? Então que eu queria atenção. Ah, então que eu não me senti validado. Então que eu fui abandonado. Entendeu? Então essas perguntas vão te levar a algum caminho final. Então você pode perguntar o que isso quer dizer sobre mim. Você pode perguntar se for verdade, né? O que isso quer dizer sobre mim. Se acontecer isso, porque às vezes pode ser frases de ocasionalidade, né, de causa e efeito. Se acontecer, como que eu fico depois disso? O que iria acontecer se tal coisa viesse à tona? É porque se eu fizer isso, eu acho que eu vou perder o emprego. Tá, e se você perder esse emprego? Eu ia ficar assim. Ah, tá, e se você ficar... E se isso? E se isso? Certo? Então, o que acontece? Se acontecesse, como você ficaria? Perguntar como é muito rico, perguntar como. Então, e se? Mas e se? Mas e se isso aí? E daí, se acontecer isso aí? E se acontecer isso aí? E se acontecer isso aí? Sempre buscando o como e a sensação. Como seria então? Se você perdesse o emprego. Então como seria isso? E como seria isso? E como seria isso? Certo? Ou perguntar logo como você se sente. Só que às vezes perguntar como que você se sente, por exemplo, eu não sou um pai ruim, eu não sou um pai bom, não consigo ser um bom pai, tá? E como você se sente? Eu me sinto fracassado. E aí, como você se sente pode levar a um autoquestionamento equivocado e você não conseguir aprofundar mais. Então deixa as sensações para você ir fazendo o fechamento final. Então você vai misturando o como, o se sente, certo? Para você fazer as perguntas. Conseguiu entender? Na minha cabeça aqui eu tô com uma sensação meio estranha que ficou confuso. Então eu vou repetir novamente, tá? Vai que você também tá sentindo que ficou confuso. Então hora que minha cabeça dá uns bugs assim, gente. Ainda mais depois que eu venho de uns atendimentos seguidos. Então seta descendente vai ter uma frase, uma reclamação, uma queixa. E você vai questionar sempre através da próxima pergunta. Se isso for verdade, o que quer dizer sobre mim? Se acontecer, como ficaria? Como ficaria se acontecesse? E aí você vai perguntar o como, né? E você vai perguntando, e como você sente? Isso aí você sente como? Como seria aí? Você sente o quê? Certo? Sempre encontrando a necessidade emocional que está por detrás disso. Certo? Outras perguntas que você pode fazer, que não é tão seta descendente, é um pouquinho mais da sistêmica, é você perguntar na sua história, né?
isso é novo ou é mais antigo? Isso que eu estou sentindo é agora ou já aconteceu na minha história? Com quem que eu me senti assim pela primeira vez? Quem era ou aonde que eu me sentia mais assim? Aonde ou quando que eu passei a sentir essa coisa? Tá? Buscando as suas sensações, as suas crenças. Aonde? Quem fez você pensar nisso? Com quem você aprendeu tal coisa? Porque tudo isso, gente, essas crenças, essas necessidades são relacionais. Vão começar ali nas nossas famílias de origem, tá? Então essas perguntas são muito boas. Nas questões relacionais, conjugais, se você está tendo uma briga, uma DR, alguém está reclamando com você, dando uma queixa, você isso, você vai no futebol de novo, toda vez isso acontece, porque sabe aquelas brigas que resolve, mas não resolve, que a pessoa sempre quer continuar caçando algum motivo para treta, tá? Não tem nada para brigar, mas vai inventar, ou mesmo que saia de uma briga e encontra outra. Vocês entenderam, né? Você pode perguntar para essa pessoa, tá, mas o que você quer dizer com isso? O que realmente você quer dizer com isso? Eu não entendi. Eu quero dizer que isso. Tá, mas eu ainda não entendi. O que você quer dizer com isso? Até para a pessoa falar assim, eu estou me sentindo abandonada por você. Eu estou sentindo que você não está me dando atenção. Eu estou sentindo que os outros são mais importantes. Eu gostaria de passar mais tempo. Então pergunte, o que você quer dizer sobre isso? O que realmente, né, você está querendo dizer com isso? É uma forma de você usar isso em DRs, em conversas ali com o seu parceiro, ou até mesmo tirar limpo com algum colaborador na empresa. Trouxe uma queixa, tá, mas o que você está querendo dizer com isso? Não entendi. Tá, mas como assim? O que você quer dizer com isso? O que você realmente está querendo dizer com isso? O que você está buscando? Questionar, tá? E aí na sistêmica, para você, depois que você encontrou o foco sistêmico, até para encontrar, você pode perguntar o que isso tem a ver com a sua história. Isso é novo ou mais antigo? Com quem você se sentia assim? Quem desperta essa sensação em você? Com quem que você passou a pensar assim? Quem que colocou esse pensamento na sua cabeça? Com quem você aprendeu? Tá? Como ou quando foi a primeira vez que você passou a sentir isso? O que ou quem te calou? O que ou quem te abandonou? Porque provavelmente isso vai revelar a relação que causou essa necessidade. Quem foi a pessoa relacional que acabou não atendendo totalmente as suas necessidades. E assim você passa a cultivar e encontrar onde realmente tem que intervir o problema. Porque, por exemplo, se você tem um abandono porque um pai te abandonou, não é comprando coisinhas, não é o seu marido ou sua esposa que vai preencher isso. Tá? Guarde essa frase. Não é o outro que supre as suas necessidades, mas sim a sua atitude. Tá? Não é o outro, mas a sua atitude. A sua atitude de se questionar, de parar, de encontrar o foco. A sua atitude de olhar para a experiência de uma nova maneira. A atitude de perdoar aquela pessoa. A atitude de buscar entender empaticamente o lado da outra pessoa. Tá? É isso que vai resolver a parada. Não é a comprinha, não é a escolha, não é a blusinha, não é o cachorro, não é o seu marido, sua esposa. Isso pode ajudar ou piorar, tá? Mas apagou a luz porque o computador apagou. Ótimo. Tá. Então guarde essa frase. Não é o outro que irá suprir suas necessidades, mas sim a sua atitude. Você que é responsável por isso. Você é o adulto agora, tá? Então é isso. Espero que você tenha entendido a importância de encontrar suas necessidades ocultas. Espero que você tenha entendido o como você encontrar as necessidades ocultas e passe a procurá-las, tá? Para entender melhor as suas queixas, se responsabilizar e ter uma vida mais livre, mais plena e passar a ter o controle. Começar a ter uma vida que você sinta que realmente faça sentido, que você realmente está progredindo, tá? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês, que está aqui no ao vivo e na gravação, tá? Semana que vem eu vou voltar na terça-feira. Eu tinha que ter postado hoje o tema da escolha da próxima live. Eu vou ver se mais tarde da segunda-feira eu tenho que postar o tema da escolha da live de terça, tá? Que eu já sorteei, isso eu tenho que postar aqui. Tá bom? Então a gente se vê. Para quem quiser entrar no grupo e para ter acesso às lives, só me procurar aqui,
ou na minha bio tem um link de acesso ao grupo, tá bom? Então boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.